Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, domingo, dia do Senhor, dia 28 de maio, a igreja celebra a solenidade de Pentecostes. E nós vamos meditar o evangelho da liturgia de hoje, o evangelho de São João, capítulo 20, versículos 19 ao 23. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. E a quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje eu quero fazer um pedido muito especial. Eu faço sempre, mas para mim particularmente hoje é mais especial. Compartilhe essa pregação com todas as pessoas que você puder. 50 dias após a Páscoa, a igreja celebra a festa de Pentecostes. Teria tantas coisas para falar com vocês, mas eu quero tentar resumir porque foram muitas coisas que o Senhor colocou no meu coração. Porque quando nós falamos de Pentecostes, nós falamos do cumprimento de uma promessa do Senhor, quando Ele disse que Ele iria para o Pai, mas enviaria o Paráclito, o Consolador, o Espírito Santo. E esse grande evento que dividiu a história da humanidade aconteceu no dia de Pentecostes, na festa de Pentecostes, que passou a ter esse sentido tão especial para a vida de todo cristão. Era um dia de festa, dessa grande festa, e tinham pessoas de todos os lugares reunidas em Jerusalém, e os discípulos estavam naquele cenáculo trancados com medo. Eu creio que eles estavam muito apreensivos, com medo de serem presos e sofrerem o que Jesus havia sofrido. Mas eles estavam reunidos ali, como Jesus mandou: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos. E eles ficaram. E foi ali naquele lugar que aconteceu esse momento maravilhoso. Mas o Evangelho vai nos dizer que os discípulos, eles receberam o Espírito Santo antes, quando Jesus vai visitá-los, e ali naquele lugar que eles estavam, Jesus então fala com eles: a paz seja convosco. E Jesus então sopra sobre eles. Jesus então sopra sobre eles. Nós devemos guardar isso no nosso coração. E fala com eles: recebei o Espírito Santo. Esse sopro, meu irmão e minha irmã, nós chamamos de sopro da vida. É o Espírito Santo, aquele que esteve lá na criação, quando no livro de Gênesis vai dizer: a terra estava sem forma e vazia, as trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito de Deus soprava sobre as águas. E a ação do Espírito Santo na criação do mundo foi essa. Foi soprar, foi pairar, foi preparar a criação para que ela viesse a existir pelo poder da palavra.
E Jesus então sopra sobre os discípulos o sopro da vida. Esse sopro que entrou na vida dos discípulos. O Espírito Santo, Paráclito prometido. E esse sopro do Senhor se confirmou justamente no dia de Pentecostes. A vida daqueles homens, daquelas mulheres que estavam ali, nunca mais foi a mesma. A vida e a história daqueles discípulos foi marcada e foi contada a partir de Pentecostes. Porque aqueles que estavam com medo, aqueles que muitos tinham perdido a esperança, aqueles que estavam sem direção, de repente aquele vento impetuoso, aquele vento forte, entra naquele cenáculo, naquele lugar, e o Espírito Santo começa a agir sobre a vida dos discípulos e reparte sobre cada um deles como línguas de fogo. E quando o Espírito Santo entra e age, o medo cai por terra, qualquer sentimento humano cai por terra, e aqueles homens então abrem as portas do cenáculo. E é isso que o Espírito Santo faz quando o Espírito Santo age sobre nós. Nós não conseguimos ficar escondidos. Nós queremos sair, anunciar, evangelizar e falar do amor de Deus. E o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, é vida para a igreja. O Papa Francisco diz que o Espírito Santo é o motor da igreja. O Espírito Santo, meu irmão e minha irmã, esse mesmo Espírito Santo que nós recebemos no batismo e que foi confirmado no dia do nosso crisma, ele não pode ficar adormecido em nós, ele não pode ficar retido em nós, ele não pode ficar guardado em nós. O Espírito Santo, ele quer agir em nós, como naquele dia de Pentecostes. Eu gosto muito de dizer que nós não podemos fazer desse dia somente um momento solene. Nós temos que desejar que aquele dia de Pentecostes se atualize na nossa vida, se atualize na igreja. E várias vezes, por vários momentos, o Espírito Santo agiu profundamente. A começar de uma beata que alguns não conhecem, ela chama Helena Guerra. Uma irmãzinha de caridade muito fiel e muito apaixonada pelo Espírito Santo. E ela começou a escrever cartas para o Papa, pedindo que se desse mais atenção e que se rezasse a novena de Pentecostes. E ela insistiu tanto, e guiada pelo Espírito Santo, as cartas chegaram ao Papa. E ele então atendeu o chamado daquela irmãzinha e deu a direção e a ordem que em toda a igreja fosse rezada a novena de Pentecostes e fosse celebrada essa grande solenidade, essa grande festa de Pentecostes. E o Espírito Santo, ele nunca deixou de agir na igreja. Um outro momento que marcou a história da igreja também foi numa faculdade, numa cidade chamada Duquesne, em 1967, em fevereiro. Alguns jovens universitários naquela universidade se reuniram para uma vigília, para um momento de oração. E muitos daqueles jovens tiveram as suas vidas transformadas quando eles foram batizados no Espírito Santo. E nós temos a alegria de ter viva uma dessas alunas que estavam ali, Pat Mansfield, que é uma grande pregadora, uma grande serva de Deus. E o Espírito Santo, ele continua movendo, ele continua agindo na vida de tantas e tantas pessoas, com milagres, com sinais, com prodígios. Porque o Espírito Santo, ele mantém essa chama viva da igreja, essa chama que não pode se apagar. A igreja nasce em Pentecostes e ela é mantida por esse fogo do Espírito. E nós devemos clamar todos os dias: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Porque sem a ação do Espírito, nós não temos vida.
Sem a ação do Espírito Santo, nós vamos falar, mas não vai tocar o coração das pessoas. Sem a ação e sem o mover do Espírito Santo, nós somos somente uma instituição. Mas quando o Espírito Santo age, e quando o Espírito Santo renova em nós os dons e os carismas, a igreja se levanta, a igreja rompe em fé para anunciar poderosamente que Jesus Cristo está vivo. Meu irmão e minha irmã, eu quero convidar você hoje. O Espírito Santo, ele não é somente para um movimento da igreja. O Espírito Santo é para todos nós. E nesses tempos difíceis que nós vivemos, nós precisamos pedir um novo Pentecostes. Para a nossa vida pessoal, para a nossa família, para os movimentos, para a igreja, para todos os ocasionados, para os leigos, para os padres, para os bispos, para o Papa. Eu tive a alegria e o prazer de ir participar de uma grande festa de Pentecostes em Roma. E o Papa Francisco estava presente. E haviam pessoas de várias nações, mais de 70 mil pessoas. E o Papa Francisco, ele fez um gesto de ajoelhar e ele pediu que todos nós rezássemos por ele e pedisse para ele o Espírito Santo. E ali começou um grande mover, pessoas de vários países, de várias nações, rezando em línguas, clamando o batismo no Espírito Santo, clamando a graça de Deus para toda a igreja. E é isso que nós precisamos fazer todos os dias. Nós precisamos clamar o Espírito Santo. Nós precisamos desejar ser batizados no Espírito Santo. Porque o que caracteriza o batismo no Espírito Santo é muito mais do que os sinais e os prodígios. É o que aconteceu com os apóstolos, que tiveram as suas vidas mudadas e restauradas. A maior característica do batismo no Espírito Santo é a mudança de vida que o Espírito Santo opera em nós de dentro para fora. Então nós temos que pedir. Nós somos a igreja de Pentecostes. Nós somos a igreja do poder de Deus. Nós somos a igreja edificada no Senhor. E o Senhor prometeu que o Espírito Santo viria e que ele agiria em nós. Então, meu irmão e minha irmã, Pentecostes é para hoje, é para mim, é para você, é para toda a igreja. Então que você possa desejar hoje ser mais uma vez batizado no Espírito Santo. Olha o que aconteceu no dia de Pentecostes, é o que o Senhor deseja que aconteça hoje na igreja, um grande avivamento, um grande mover de Deus na vida da sua igreja. Porque só cheios do Espírito Santo é que nós vamos conseguir prosseguir. Só cheios do Espírito Santo é que nós vamos conseguir vencer. Então hoje é dia de celebrar. Hoje é dia de louvar. Hoje é dia de exaltar o nome do Senhor. E se você puder, eu quero te fazer um pedido. Reúna sua família. Reúna sua família. Clame ao Espírito Santo. Clame o batismo no Espírito Santo. Abra o seu coração e deixe o Espírito Santo agir em você. Através da ação do Espírito, eu já pude presenciar tantos milagres e tantos sinais. Mas o que mais sempre toca o meu coração é quando alguém testemunha a mudança de vida. Pessoas que viviam totalmente erradas, pessoas que andavam por caminhos errados, foram restaurados pelo amor de Deus e pela unção do Espírito Santo. Se tornaram novos homens, novas mulheres. E é isso que o Espírito Santo deseja hoje fazer na sua vida e na vida de todos que crerem. É esse sopro do Senhor. É esse sopro da vida. É esse sopro que o Senhor usou o profeta Ezequiel para profetizar. Sopra dos quatro cantos e clama: vem Espírito Santo.
E hoje, nos 4 cantos da terra, existe um mover do Espírito Santo. E enquanto mais a igreja é perseguida, enquanto mais o povo de Deus sofre, mais o Espírito Santo vai agir, mais o Espírito Santo vai suscitar novos profetas, novos homens e novas mulheres, que cheios da graça de Deus, não têm medo, mas lutam de frente, com coragem e com a ousadia do Espírito Santo. A vida dos apóstolos nunca mais foi a mesma. E a vida daquele que é batizado no Espírito Santo nunca mais é a mesma. Eu não conheço a sua história, eu não sei o que você já experimentou de Deus, mas eu posso te garantir, ser batizado no Espírito Santo, ser batizado no Espírito Santo é maravilhoso e faz da nossa vida uma vida nova. E através do Espírito Santo, nós temos a força para vencer e nós temos a força para ser aquilo que o Senhor deseja que cada um de nós sejamos. Meu irmão e minha irmã, não perca essa oportunidade. Se você quer ter a vida nova, se você quer ser usado e usada pelo Senhor, aproveita esse dia, aproveita esse domingo e clama de todo o coração e diga para o Espírito Santo: eu me abro, Espírito Santo, eu quero, eu preciso do Senhor. E as maravilhas de Deus vão acontecer na sua vida e você não vai ser mais a mesma pessoa, porque a partir da experiência do batismo no Espírito Santo, algo novo vai acontecer em você. E guarda isso no seu coração. Através de você, muitas pessoas vão conhecer o amor de Deus. Porque os discípulos, assim que eles foram batizados, eles abriram as portas do cenáculo. E Pedro, cheio do poder de Espírito, ele começou a pregar. E muitas pessoas se converteram e entregaram a vida para Jesus. Hoje, meu irmão, hoje, minha irmã, eu te convido para fazer essa experiência de fé. Eu te convido então, vamos à nossa oração. E se você puder, feche os seus olhos, coloque a mão na sua cabeça. Se você crê, você hoje, nesse momento, vai ser batizado no Espírito Santo. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor Jesus, neste momento, eu clamo ao Senhor para a minha vida e para a vida de cada pessoa que está participando. Um novo Pentecostes, uma nova efusão do seu Espírito. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, eu te clamo nesse momento. Sopra sobre a vida desse irmão, sobre a vida dessa irmã, como um novo Pentecostes. Renova a vida dessa pessoa com os dons, renova a fé, renova a confiança no Senhor. Faz desse homem e dessa mulher uma nova criatura. Vem, Espírito Santo, poderosamente. Vem, Espírito Santo, curar, restaurar, avivar e santificar. Vem, Espírito Santo, doce hóspede da alma. Vem, Espírito Santo, age poderosamente na vida de cada um de nós, de dentro para fora. E que nesse momento, pela fé, muitas pessoas possam estar sentindo no seu corpo esse sinal do Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, que cada um possa sentir esse toque poderoso, esse fogo que queima, essa alegria, esse prazer de estar na sua presença. E confirma, batiza, Espírito Santo, homens e mulheres, e levanta uma nova geração, a geração de Pentecostes. E que o Espírito Santo nesse dia possa agir poderosamente na vida de toda a igreja, desde o menor até o mais velho, que todos sejam batizados e restaurados pelo poder do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo até amanhã, se o Senhor nos permitir.
Louvado seja o nosso Senhor